E aí nós temos que lembrar: mediunismo sem evangelho é fenômeno sem amor. Porque nós aí não temos o sentimento ilustrando, né, a nossa ação. O mediunismo sem doutrina é fenômeno sem esclarecimento. O mediunismo com espiritismo e sem evangelho. Com evangelho, com espiritismo e sem evangelho, mediunismo é realização incompleta. Mediunismo com evangelho e sem espiritismo é uma realização completa. É um penhor de vitória espiritual. É valorização dos talentos divinos. Então, a mediunidade, para ser exercida, ela tem que ser vivenciado, o médium vivenciar o evangelho à luz da doutrina, à luz do espiritismo. Porque o espiritismo nos traz a compreensão de onde que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, o motivo da minha reencarnação, o motivo porque estou aqui, o motivo das desigualdades, o motivo das aflições pelas quais eu passo, né? Ele que vai trazer toda essa compreensão para nós, para que a gente possa viver adequadamente o evangelho que Jesus nos deixou, a lei de amor. Então, o mediunismo com o evangelho, com o espiritismo, é penhor de vitória espiritual, valorização dos talentos divinos. A mediunidade com Jesus, então, ela é, antes de tudo, saber aproveitar a oportunidade de servir em todos os momentos da nossa vida. Porque mediunidade não é só na casa espírita. Mediunidade é 24 horas por dia. É estar atento à sua iluminação, mas estar atento ao outro que está à sua volta. E trabalhar com caridade para com ele. É o que a doutrina nos fala. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Perdão das ofensas. E isso é 24 horas por dia. Então, se nós, né, acompanhamos os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Então, mas acompanhar os bons espíritos não é fácil. Não é fácil. Mas em momento nenhum a gente vê no Evangelho e na doutrina se falar que é impossível, que é difícil. A dificuldade, ela corre por nossa conta. A dificuldade, ela corre por todas essas fragilidades que nós trazemos em nós, dentro de nós, e que muitas vezes nos acomodamos e não queremos sair daquele piso. Então, acompanhar os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, né? Não é fácil, mas é possível e vai depender unicamente da nossa boa vontade, de nós acionarmos a vontade dentro de nós, para que nós possamos buscar de forma consciente um piso evolutivo melhor. É para que nós aproveitemos a reencarnação adequadamente. Mas para isso, nós precisamos, como diz a doutrina o tempo todo, tá? Conheça-te a ti mesmo. Conheça a sua, seja honesto, como Emmanuel nos fala. Observe suas tendências.
busque conhecer essas tendências para que elas possam ser o roteiro da sua melhoria. Eu falo sempre, né, às vezes nos cursos que a gente dá, que nós precisamos fazer as pazes com as nossas sombras. Nós precisamos ter mais carinho com a sombra, às vezes, do que com as conquistas. Porque a sombra que nós temos, as dificuldades que nós temos, os enganos que nós cometemos, é que são para nós a direção do que é que qual a minha meta, qual a meta que eu tenho que estabelecer para eu evoluir. Então, e muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós fazemos vista grossa para os defeitos, para os nossos erros, e não buscamos qualificá-los, não buscamos retificá-los. Né? E por isso Cristo nos falava: vai e não peques mais. Ele nunca cobrou de ninguém uma postura diferente. Ele nunca, em todas as curas que Jesus fez, em todas em toda a assistência que Jesus deu, todo o amparo que ele deu, ele sempre acolhia o outro da melhor forma possível. E ele nunca ficou perguntando para ele o porquê que ele fez aquilo. Porque, na verdade, nós sabemos o porquê que nós fazemos. Mas ele simplesmente auxiliava, porque ele via no íntimo de cada um a prontidão para eleger o mestre como roteiro. Então, é preciso que nós busquemos não ficar remoendo as nossas sombras, mas buscar elementos no Evangelho e na doutrina, alternativas no Evangelho e na doutrina, para que a gente possa trabalhar esse nosso passado, né? O passado de sombras que os médiuns, na verdade, trazem. Esse passado delituoso que Paulo nos falava. Não faço o que quero e faço o que não quero, porque o pecado mora em mim. E aí ele nos mostra que muitas vezes nós somos levados pelo inconsciente. Nós somos levados por esse passado que nos domina e não fazemos o que necessita. Fazemos o que muitas vezes os vícios, as paixões, as dificuldades íntimas, né, nos levam a fazer e que muitas vezes nós não lutamos contra. Exercer a mediunidade com Jesus é utilizar a faculdade mediúnica para se melhorar e melhorar a vida do outro. Nós somos co-criadores. Nós somos consequência da causa primária. A causa primária de tudo é Deus. Nós somos, como espíritos eternos, nós somos consequências de Deus. Nós somos resultado da evolução do princípio inteligente que recebemos a razão. Estamos na fase hominal em busca da angelitude. Mas para isso, se nós recebemos da providência divina a faculdade mediúnica, né? Emmanuel nos fala na Seara dos Médiuns. Ainda desse modo, ainda mesmo, porque ele fala aqui, se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelem companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica
de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes. Porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, veja bem, essa força medianímica que nós recebemos, essa percepção do mundo invisível, essa possibilidade de comunicarmos e interpretarmos a mensagem desse mundo para que o mundo físico possa ser melhor, nós precisamos de clarificar essa força, aumentar as nossas possibilidades íntimas, para que a gente possa auxiliar realmente o semelhante. Sem isso não tem como. E a gente lembra até André Luiz, quando ele e aquela senhora lá no nosso lar, né? Ela busca querer ajudar os filhos, ela quer vir aqui ajudar os filhos. E o Clarencio fala com ela, mas você não tem conquista nenhuma. Como é que você vai ajudar se você não tem condição íntima de ajudar seus filhos? Você poderá até perturbá-los. Então, vamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos no plano físico. Porque na erraticidade nós vamos receber as oportunidades também. Mas a aplicação é aqui. A barreira que o corpo físico coloca para nós, para que a gente possa vencer esses limites, esses desafios do materialismo, das tendências anteriores, das aflições que nos ocorrem agora, fruto dessas tendências anteriores. Nós precisamos trabalhar isso. E é só o Evangelho que vai nos ajudar. Porque, na verdade, quem estuda o Evangelho, como deve ser estudado, né? À luz da doutrina, e estudando verdadeiramente com o objetivo de se transformar, que o que nos transforma realmente, o que nos melhora realmente, é o Evangelho. É a ferramenta, mas Deus ainda nos mandou, Jesus ainda prometeu e nos enviou. Eu vos enviarei o Consolador, para que ele vai vos ensinar tudo o que eu vos tenho dito. E nos mandou realmente. Mas se nós não estudarmos esse evangelho à luz da doutrina e não aplicarmos em nossas vidas, com certeza nós temos o livre-arbítrio, podemos não fazer, né? Mas sabemos que vamos sofrer mais também. Então, Paulo, quando ele fala aos Hebreus, né, ele fala o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, que nos está proposta. Então, nos foi dado um cargo para que fizéssemos uma carreira com esse cargo. Vamos valorizar, né, o encargo que vem dele. Exatamente buscando que essas testemunhas que nos rodeiam sejam testemunhas que nos auxiliem. Mas, se as outras testemunhas, as testemunhas que precisam da ajuda nossa, que nós possamos saber emitir para elas o pensamento de amor, de tranquilidade, de harmonia, sem nos desequilibrarmos. Porque é assim que é a mediunidade com Jesus. É socorrer o outro sem tendo piso para fazer isso. É socorrer o outro, sabendo que
Eu não vou me desequilibrar, mas eu vou, com a minha conquista, auxiliar para que o outro saia da sua aflição. Então é isso que nós tínhamos a colocar na mediunidade com Jesus. Então agora aqui nós encerramos o nosso estudo, né?